Também precisamos nos fazer a seguinte pergunta: será que existe alguma agenda espiritual por trás disso tudo? Bem, obviamente, havia uma agenda espiritual na Idade Média. Mas, quando as pessoas disseram não, nós devemos decidir baseado na nossa própria consciência. Por exemplo, Martinho Lutero e os reformadores disseram não, nós não vamos nos adequar a esse sistema e essa cultura que você criou. Suas tradições deveriam utilizar como norma a palavra de Deus. Cada indivíduo deve ter a liberdade de consciência para avaliar por si mesmo o que é a verdade. Este princípio, porém, não é compatível com o sistema, porque o que eles almejam é o controle e poder absolutos, e é para aí que estamos caminhando. Para ter poder absoluto, primeiro você precisa remover o poder daqueles que atualmente possuem esse poder. Portanto, a classe média precisa desaparecer, pois é aí que está a grande parte desse poder. A pequena indústria também precisa desaparecer, e eles estão fazendo isso muito bem. Como você disse, essa cultura de trabalhar e ficar em casa, sob o pretexto de proteger o meio ambiente, eliminar o estresse, todas essas palavras de impacto. Mas do que adianta isso? Pois você perde o controle de sua vida, você se torna um pássaro engaiolado. E eu quero chamar a atenção das pessoas para ver como isso acontece praticamente. Tem alguns artigos que foram escritos. Veja, tem todos esses alarmistas dizendo que o grande recomeço é uma mudança global de poder. E isso não é verdade. É apenas uma visão acadêmica de como nós podemos nos mover e mudar o nosso futuro. Mas, na verdade, tem o que seja talvez um e-mail vazado de um delator. Haverá pessoas que falarão que isso não é verdade, e eu quero avisar os nossos ouvintes e telespectadores, nós estamos trazendo essas informações para criar consciência, para que você entenda as informações que circulam. E tentaremos prover algum contexto para essa informação, e também a linha do tempo associado a isso. Nós não estamos endossando, dizendo que vai acontecer dessa maneira, como o e-mail fala, mas nós seríamos negligentes caso as coisas aconteçam conforme diz esse e-mail, e nós não te avisássemos e dessemos algumas indicações, junto com outras informações confiáveis que sugerem que muitas das coisas que estão aqui parecem corretas. Bem, para dar apenas um pouco de contexto, esse e-mail começou a circular a partir do Partido Liberal Canadense e disse que foi resultado do Comitê de Planejamento Estratégico, que na verdade se reúne no gabinete do primeiro-ministro. Nós recebemos isso em outubro. E nós decidimos esperar um pouco, pois tinha algumas coisas que já aconteceriam em novembro, pois queríamos ver como as coisas iriam acontecer e ter a certeza que isso não era algo estranho. E vimos que aquilo que o documento falou que aconteceria em novembro começou a acontecer exatamente como disse o documento. E no processo nós reunimos algumas informações que deram suporte às outras afirmações que estavam no e-mail. Não irei revelar tudo, tentarei deixar o link para que as pessoas vejam por elas mesmas, mas quero falar de alguns aspectos importantes e coisas que se relacionam com aquilo que queremos descobrir sobre o grande recomeço. E como isso se relaciona com algumas instituições e organizações que daremos atenção especial. Diz que em novembro, no Canadá, que haveria algumas medidas adicionais de lockdown, que começaria primeiro nas principais áreas metropolitanas e iria se expandir para as áreas rurais. E vimos que isso corretamente aconteceu. Vimos restrições acontecendo em Toronto e Vancouver e algumas outras cidades principais no Canadá, e conforme avançamos nos meses, essas restrições aumentaram, de maneira que havia uma forte recomendação para não viagens dentro da província e entre províncias. Restrições sobre quem você poderia receber em sua casa foram divulgadas e agora implementadas, e vimos que parece existirem outras coisas que estão na agenda já em dezembro, como também no primeiro semestre de 2021, como também no segundo e terceiro. Isso inclui várias coisas, como lockdowns mais restritos, assim também como possíveis mutações e uma cepa mais forte, que iria intensificar essa crise no sistema de saúde, assim também como o conceito de renda básica universal. E algo também que estaria relacionado com o Fundo Monetário Internacional, um programa de perdão de dívidas mundial. Bem, haverá muitas especulações. Algumas pessoas podem pensar que nós estamos entrando em territórios que não foram verificados, mas o que de fato vemos é que o primeiro-ministro Trudeau falando sobre elementos similares a esses. Está falando também das medidas relacionadas à crise de saúde. Vamos ouvir o que Trudeau tem para falar sobre o envolvimento do Canadá com os objetivos das Nações Unidas, assim também como os objetivos do Fundo Monetário Internacional, no que concerne o perdão de dívidas. Vamos escutar. Os últimos 6 meses deixaram lacunas e desigualdades profundas dentro de nossas sociedades e entre elas. Como no caso da mudança climática, aqueles que têm menos são os mais afetados.
É por isso que na primavera passada o Canadá trabalhou com o primeiro-ministro Andrew Holness e o secretário-geral Antônio Guterres para convocar uma reunião de alto nível a fim de discutir como os líderes em todo o mundo poderiam trabalhar juntos para fechar essas lacunas e construir um sistema mais justo que funcione para todos. Gostaria de pausar aqui. Nós vamos escutar mais da fala de Trudeau, mas já notamos uma linguagem semelhante àquela de Schwab, o diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. E o que vemos é a mesma narrativa que o mundo não é justo. Essa crise que advém de diferentes níveis está afetando um grupo de pessoas mais que outro. E o sistema parece estar quebrado e precisamos fazer algo a respeito. E você percebe que ele menciona Antônio Guterres, de quem falaremos mais adiante. Mas conforme escutamos mais líderes mundiais falando sobre essa questão do grande recomeço, por que continuamos a escutar praticamente a mesma linguagem usada pelos líderes? Me permita comentar que os líderes que mais levantam a sua voz hoje são de países de primeiro mundo. Eles estão falando sobre um grande recomeço, sobre essa grande disparidade entre o pobre e o rico. Agora, se você destrincha isso, significa que se eles de fato forem reiniciar esse sistema, serão os países ricos que terão que dar dinheiro para haver esse equilíbrio com os pobres. Isso vai acabar demolindo o sistema que tem sido implementado no mundo já há vários séculos. Vale ressaltar que as nações mais ricas são justamente aquelas que surgiram do sistema protestante. E essas nações precisam ser desmanteladas, pois se elas tiverem todo esse poder e toda essa propriedade, as pessoas não vão se submeter a outro poder. Portanto, o sistema atual precisa ser desmantelado para ser substituído por um sistema igualitário, para um poder centrado. E a outra pergunta é, quem vai acabar perdendo com isso? Vocês são canadenses, não é mesmo? Será que o prospecto futuro da sua prosperidade parece bastante promissor? Ou, de acordo com a fala dele, vocês podem esperar uma piora? Olha,